Dona Andréa Patriota, obrigado por lembrar. patriodefesa@gmail.com é o nosso Pix. Quem puder dar uma força aí. Dedo no like aí, pessoal. Dona Andréa, metralhando o like aí, combatente, é de graça. Vamos lá, vamos partir para esse segundo assunto, porque está conectado com o primeiro. Itamaraty emite nota sobre a situação no leste da Ucrânia. Vamos lá, que isso é importante. Tá? Eu trouxe aqui ontem e muita gente não entendeu. Então eu quero esclarecer mais aqui, porque, pessoal, tem gente muito apaixonada e não entende os passos. As coisas são muito mais sérias do que só aplaudir, tá? Deixa eu explicar. Vamos lá. Estou tentando pensar como falar aqui para as pessoas compreenderem de forma bem simples. Anteontem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, entrou em contato com o chanceler brasileiro, Carlos França, que é o ministro das Relações Exteriores. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado tem um cargo um pouquinho mais, vamos dizer assim, com mais atribuições do que simplesmente a questão das relações exteriores. É quase que um segundo vice-presidente, porque trata de situações de Estado muito importantes para os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos têm presença militar e interesses econômicos em dezenas de países pelo mundo. O Brasil tem na sua chancelaria interesses mais voltados ao nosso território e tudo. A questão é muito mais, vamos dizer aqui, doméstica, né? Mas o Brasil é um país que detém a maior quantidade de representações, eu acho que um dos maiores quantidades de representação no exterior. Até antes do presidente Bolsonaro eram mais de 100. Ou seja, mais de 100 países tinham presença diplomática física do Brasil. Além de que Brasília, né, detém a maior quantidade de embaixadas, olha, eu acho que é equivalente ao que os Estados Unidos têm dentro do seu território. Né, realmente uma representação muito grande diplomática. Mas o curioso é o seguinte, diante dessa situação entre OTAN e, vamos dizer, OTAN e uma parte do Ocidente, envolvendo os Estados Unidos e principalmente a Europa, com relação à Rússia, eles estão buscando alianças ou aliados explícitos, espontâneos ou não, né, para censurarem qualquer atividade futura ou até no presente da Rússia. O Brasil nunca se mete nessas enrascadas. A gente normalmente não toma esse partido. Tá? Até porque temos boas relações com os russos, temos boa relação com os Estados Unidos, com o Chile, né, algumas um pouco arranhadas hoje, mas em tese o Brasil conversa com todo mundo, ou deveria ser assim. Então, o secretário de Estado ligou ao chanceler e pediu para que se manifestasse. Tá? E a chancelaria brasileira, né, o Itamaraty, o ministro França destacou que o Brasil mantém o seu apoio a uma solução de manutenção satisfatória nos termos da resolução de 2202 de 2015 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A resolução afirma que uma solução para a crise só pode ser alcançada por meios pacíficos e depende da implementação de várias medidas de desescaladas previstas nos acordos de Minsk. Vamos lá. O Brasil tentou jogar com os dois lados, mas se machuca um pouquinho com o lado russo, porque essa é uma questão extremamente da Eurásia, extremamente deles. Tá? Mas poderia ter simplesmente nem tomado partido. Ontem eu falei exatamente isso, e hoje eu gostaria de manter isso que eu falei, porém, a gente precisa acrescentar algo que eu não me atentei ontem. Até dezembro, o Brasil não fazia parte do Conselho de Segurança da ONU. E hoje, aliás, no primeiro dia útil de janeiro agora, de 2022, o Brasil passa a ser um dos 10 membros rotativos. Né? São 15 membros no total no Conselho de Segurança, 5 permanentes e 10 rotativos. Portanto, há sim algum tipo de resposta. A resposta foi de neutralidade, mas a questão que eu quero colocar para vocês é uma pergunta que eu expliquei, olha, foi 30 minutos falando isso lá na live de membros. Dados os episódios que aconteceram no ano de 2015, envolvendo o governo brasileiro e o apoio dos Estados Unidos e da Rússia para o então governo, à época, que enfrentou no ano seguinte a questão do impeachment, quais seriam as formas prudentes de responder isso? Se você quiser entender melhor, você vai ter que ir lá na área de membros. Mas eu quero adiantar uma coisa que eu falei lá. Aí a minha opinião, eu não acredito que
o secretário Antony Blinken ligou para o presidente Bolsonaro, ligou para o chanceler brasileiro, simplesmente para gerar uma nota. É muita coincidência que o Brasil, o presidente Bolsonaro, afirmou na semana passada que aceitaria o convite do presidente Putin para estar na Rússia em fevereiro. Para quem não sabe, eu fiz parte várias vezes do Conselho de Alto Nível Governamental, inclusive entre o Brasil e a Rússia, o Brasil e os Estados Unidos. Eu sei o quanto isso é caro para o Brasil e quanto é caro para os russos. E o presidente já afirmou que vai. A pergunta que fica é: espero que, além de pedir uma nota, não tenha pressionado o Antony Blinken, o chanceler brasileiro, que, aliás, já foi à Rússia tratar. Foi o próprio chanceler Carlos França que anunciou isso ainda no ano passado, né? Tratar da precursão, né, das equipes precursoras dessa visita. Uma visita de Estado, uma visita importantíssima. E é um retorno que o presidente Bolsonaro dá à Rússia, já que o presidente Putin, para quem não sabe, esteve no Brasil em 2019. Tá? Inclusive participei lá, moderei um dos painéis entre a indústria de defesa do Brasil e da Rússia. Por alguns dias, né? Então, assim, é muito sério isso. Não é qualquer pedido. Então fica aqui a pergunta e a sugestão que eu deixei, inclusive para a equipe que assessora o presidente nessa questão, está lá na área de membros também, se a turma fizer. Senão eu vou falar diretamente com a turma, não que eu tenha alguma relevância nisso, apenas uma experiência de quem já participou de diversos desses encontros. Aliás, desde a inauguração dos BRICS, eu participo dessas reuniões, né? Então é importante que o Brasil saiba atender os dois lados. Olha, muito difícil. A análise eu fiz melhor, não queria estar na pele nem do presidente e nem do Carlos França, tá? Mas só deixando esse esclarecimento aqui. Tá? Então, gostou dessa análise? Você já tinha ouvido ou pensado dessa forma o quanto é importante, né? E tem vários materiais aqui, a gente vai trazer mais. Olha, dá like, se inscreve, compartilha. Grande desafio para o setor diplomático brasileiro, né? Atender um parceiro, o segundo maior parceiro econômico e um parceiro estratégico do Brasil nas Américas. Os Estados Unidos é a maior potência militar e econômica das três Américas e o Brasil é o segundo, né? O que a gente precisa ter nas nossas relações, tanto com os Estados Unidos ou com qualquer país no mundo, é apenas a maturidade das nossas autoridades em entender a grandeza que o Brasil tem. Só isso. Vamos lá? Dá like, se inscreve e compartilha.